Nós vamos começar aqui na sala, junto com o Anderson Gama, que é diretor pedagógico. Eu falei coordenador, não, mas é diretor pedagógico. Perdão aí pela troca do cargo, mas eu acho importante a gente lembrar que esse ambiente escolar, ele tem variações durante o ano. E esse começo de volta às aulas tem algumas coisas bem peculiares e específicas desse começo de volta às aulas. Então, é bom que a gente se atente, porque às vezes na nossa correria como pais, Anderson, eu não sei se você vive isso com os pais lá no colégio, mas na nossa correria a gente quer passar a deixar a criança porque tem que trabalhar, porque tem horário. Exatamente. Obrigado por abrir esse espaço, porque é muito importante a gente falar sobre essa adaptação para as crianças da volta às aulas, porque o que a gente percebe? Primeiro vamos lembrar que essa criança, antes das aulas, ela estava onde? Ela estava em casa, numa rotina de férias, ou seja, uma não rotina, né? Então, às vezes não tem horário para dormir, às vezes não tem horário para comer, às vezes não tem as regras de convivência. Então, muitas crianças, às vezes, que são filhos únicos em casa, eles que decidem a hora que vão assistir uma televisão, eles que decidem a hora que vão fazer alguma coisa, e a escola é um ambiente totalmente diferente. Então, a adaptação começa aí, quando a família valida para a criança o ambiente para onde está indo. E como que a família valida? Conversando, estando sereno. Se eu estou indo para a escola nesses primeiros dias e a mãe e o pai já estão nervosos, já está com dúvida, já acha que não vai dar certo, já está fazendo 10 mil perguntas, está chorando no portão para entregar o filho. A criança, às vezes, ela não conhece as pessoas que estão ali. Quando é a primeira vez, ela não sabe quem é a professora, não sabe quem é o coordenador, não sabe as pessoas que estão envolvidas. Ela conhece a família. Se a família não transfere essa autoridade que a família tem para a escola ela leva muito mais tempo. E nisso a criança pode ter uma experiência negativa, ela pode ter algum conflito interno que faça com que ela estenda isso para o resto do ano. Então, quando a gente fala de adaptação à volta às aulas, não é só entender como é fazer lição de casa, não é só entender de pegar as coisas na lousa, anotar no caderno, é justamente entender esse ambiente que eu estou convivendo. Então, conversar com o filho, falar desde lá de trás, a gente vai para a aula, como que foi seu dia hoje, o que está acontecendo, como que foi, conta para mim, né? E às vezes a criança quer falar, às vezes a criança não quer falar e dá esse espaço de abertura. Principalmente quando a gente vai para a aula nos momentos antes. Então, eu acordei, né? Acorda com antecedência, faz aquele café da manhã um pouco mais reforçado, né? Prepara os materiais, porque tem escolas que às vezes têm aulas de várias matérias em dias diferentes, então tem que separar o caderno de uma matéria 1, de matéria 2, e às vezes essa criança não se prepara com isso, daí chega lá na aula e esqueceu o caderno. A única criança da sala que esqueceu o caderno de história. Aí já gera todo aquele constrangimento, às vezes para a criança. É uma coisa pequena, mas para a criança aquilo é gigantesco. Então é muito importante a família dar esse apoio para a criança, né? E para os adolescentes também. Às vezes a gente acha que a adaptação é só para os pequenos, muito pelo contrário. Os adolescentes também precisam disso, principalmente na rotina. É muito comum os adolescentes, na época de férias escolares, dormirem 3 da manhã, 4 da manhã, ficar com o celular a madrugada toda. E chega para a aula, se acontece isso, principalmente quem estuda de manhã, aí não consegue acompanhar, fica com sono. Aí ele dorme numa aula porque ele não aguentou, daí os colegas vão dar uma risada porque ele dormiu. E isso é natural, né? Vamos lembrar que o ambiente são de crianças, eles vão se comportar como crianças. Claro que a escola está ali para ajudar, coordenar, não permitir que exageros aconteçam, mas são crianças estando no mesmo ambiente escolar. Então é importante que a gente ajude essa criança a entender essa adequação. E, por exemplo, a gente vai ter o carnaval agora. Daqui 2 semanas depois do carnaval já começam as provas. Então, se a família também não ajuda a acompanhar esse aluno, o que você está aprendendo, o que você precisa estudar, qual tarefa você tem que fazer, o tempo parece que o ano é longo, mas daqui a pouco a gente já está no final do ano. E por falar em ano longo, o que acontece? Muitos pais, muitas vezes, bom, sem julgar ninguém aqui, nós estamos colocando fatos. Os pais não fazem isso, não acompanham desde o primeiro bimestre, primeiro trimestre, enfim, primeiro semestre. E aí, quando vai chegando, né, depois das férias, que é um retorno às aulas também, e vale as dicas de agora para o retorno das férias também, lá para agosto, o que acontece? Os pais, a criança vai ficar perdida, as coisas vão começando a se complicar, porque não aprendeu o começo e isso vai complicando mais e mais.
E aí chega no final do ano, aquela criança está com um pezinho fora, né, para mudar de ano ou não, ou para ficar no mesmo ano. E aí os pais se desesperam. Então é legal que você falou de acompanhar agora, independente de carnaval, de uma viagem que a família vai fazer, as provas vão acontecer e é importante que esses pais acompanhem o desenvolvimento dessa criança desde o início do ano. Perfeito. E lembrar uma coisa muito importante, a criança aprende pelo exemplo. Por mais que a criança tenha momentos de aprendizado por uma exposição de conteúdo, quando a gente fala daquela bronca, a criança aprende muito mais pelo exemplo. Se eu, como pais, né, eu tenho 3 lá em casa, eu nunca acompanhei as notas dos meus filhos, nunca acompanhei a lição de casa, nunca me interessei sobre esse processo. Se eu fizer isso só em setembro, em outubro, essa criança vai olhar e falar assim, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Tem que ser uma coisa natural. Agora, se eu como pai, olha a diferença para uma criança, para a cabeça de uma criança. Meu pai acha, minha mãe acha, minha avó, não importa, quem cuida de mim, acha muito importante a escola, ao ponto de olhar todo dia o que eu tenho para fazer. Opa, deixa eu fazer isso aqui bem feito. Então, quando a gente fala de adaptação escolar, é muito transferir essa responsabilidade, essa validação do processo escolar pela família. E aí, as coisas funcionam muito melhor. E o que você disse é perfeito, porque vamos supor uma escola que nem lá, a gente trabalha em trimestres, né? Vamos falar dos maiores, quando o processo avaliativo é um pouco mais exigente. Às vezes, se você fez um primeiro trimestre mais ou menos, um segundo trimestre mais ou menos, não adianta o terceiro trimestre você resolver. Às vezes o aluno não tem as notas adequadas e o aprendizado adequado para seguir, né? Mas às vezes a família deixa só nesse momento onde a coisa está já numa situação quase irreversível para cuidar e aí procura ajuda, procura seja um apoio escolar ou qualquer outro tipo de acompanhamento. Mas isso fica confuso para a criança. E principalmente... Eu falo assim, mas o que a gente pode fazer? Pensa as famílias que tiveram esse processo um pouco conturbado no ano passado. Se eu sei que ano passado eu tive um processo conturbado, foi difícil, passei ali na muita oração, né? Já começa agora, desde o começo do ano, acompanhando. Não deixa para não viver isso lá na frente. Para não viver. Mas, infelizmente, um hábito que a gente percebe muito é esse, de que quando a situação ela não está com uma emergência, a gente tende a não dar atenção. Só que a escola não são momentos, escolas é um processo. Então, a gente está ali 40 semanas fazendo um processo de construção, tanto de conhecimentos quanto de desenvolvimento humano. Então, é importante que a criança entenda esse processo e a família ajude, né? E tem outras coisas fundamentais, né? Vamos pegar 2 exemplos. Um dos hábitos fundamentais para uma criança no processo escolar é a leitura. Se a família não lê, se essa criança não vê os pais lendo, como que ela vai se desenvolver? Então, uma dica muito importante para ajudar essa criança na adaptação escolar é leia na frente do seu filho, né? Todo dia à noite, pega uma história bíblica, pega a Bíblia, vai ler com ele, pega outras histórias, vai ler, mas não só ler para ele. Tem o seu momento de leitura e demonstre para o seu filho que você está lendo. Isso faz uma diferença gigantesca, né? Apesar disso não ser uma validação de que essa criança vai se apaixonar por leitura, mas ela vai entender que ela também precisa ler, que lendo ela aprende. Eu sempre falava para os meus filhos, eu amo ler, eu gosto demais de ler, mas eu falava para eles assim, olha, a mamãe já conheceu a Itália, a França, a Finlândia. Mãe, você já esteve lá? Não, nunca fui. Mas eu li livros que contavam a história de pessoas que viviam nesses lugares. Mãe, e aí alguns dos livros eles leram também, porque eu ficava tão empolgada de contar para eles, mas se for ver hoje eles leem pouquíssimo. Mas eu os fiz ler, então não é uma garantia de que eles vão se apaixonar e vão querer ter uma biblioteca de livros físicos em casa. Mas é importante, porque quando você fala, você conta a história do seu jeito, de um livro que você leu, a criança fica, os olhinhos até brilham e eles ficam estalados, assim, prestando atenção. Isso é muito legal. Você falou uma coisa importantíssima, as crianças, elas seguem o exemplo. E se os pais leem, automaticamente as crianças vão querer ler também, viajar também, né? Exatamente. E você falou um ponto, né? Não é garantia. Realmente, a gente fala garantias no processo de aprendizado, elas não existem, mas elas têm bons indicativos.
Por exemplo, tem um número que mostra que 90% dos adultos que possuem hábitos leitores tinham pais leitores. Olha que então, legal. a chance, Isso é bom, hein? a chance de, se eu sou um pai leitor, conseguir estimular um filho leitor é muito alta. Outro exemplo que acontece muito, agora mudando para outro campo da matemática. Tem muitos pais que chegam a uma lição de matemática, a primeira reação é: eu não sei isso aqui, eu não odiava essa matéria, isso não é para mim, eu não sei. Não faça isso na frente da criança. Porque se eu levar os meus problemas quando eu fui criança, do meu aprendizado para o meu filho, eu só estou repetindo os erros. Então, eu tenho dificuldade? Olha, filho, isso aqui é difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos fazer juntos? Filho, eu não sei mais esse conteúdo, mas eu vou procurar alguém que possa te ajudar. Eu vou ficar do seu lado só te acompanhando, para fazer companhia para você. Então, é muito importante essas validações. Então, a adaptação para as escolas não é só orientar o pai a chegar no portão e não ficar chorando, como acontece. E a gente sempre fala, o pai está entregando a criança e quem está escorrendo as lágrimas são as mães, os pais, e a criança está feliz. Muitas crianças choram para não ir embora, né? E isso é normal, eu entendo que esse lado afetivo é importante, a família, mas é importante ser forte ali, não demonstrar essa fragilidade para a criança. Mas também tem muito esse background de casa que ajuda muito nessa adaptação, né? E o exemplo, se a gente não der o exemplo, se a gente não validar a escola, se eu não der para meu filho, para minha filha, obedeça o professor, seja responsável, cuide das suas coisas, respeite as pessoas lá dentro, isso não vai acontecer. Eu estou aqui pensando, quando você falou do pai ou a mãe que fala, não, matemática não gostava, essa matéria eu odiava essa matéria, eu não sou bom nisso. Se falar desse jeito, é claro que a criança assimila isso e acaba colocando para a vida dela também aquilo que é negativo já para os pais. Mas uma coisa que eu vejo assim que as crianças têm dificuldade é que a professora ensina de um jeito, numa didática X. Chega em casa, o papai, a mamãe, a vovó, que muitas vezes também tem ajudado, aprenderam de uma maneira totalmente diferente. E aí vai ensinar, o resultado vai ser o mesmo. Mas a minha professora ensinou diferente. E tem mãe que perde a paciência. Eu tô te ensinando. Esse jeito, olha, tá vendo que deu o mesmo resultado. E a mãe fica brava, porque a criança fala, mas a minha professora, vai causando um ciúminho também. Eu acho que aí é hora dos pais começarem a prestar atenção nessas reações também. Porque isso também é negativo para a criança, não é, Anderson? Não, perfeito. Esse exemplo que você trouxe, na divisão acontece de uma maneira muito clara. Quando está ali no 4º, 5º ano, né, nós aprendemos divisão por um sistema de chaves. Hoje a gente traz a gente também ensina chave, mas ensina outros métodos, né? E às vezes a família, mas eu não sei fazer de outra maneira. É importante, quando a família tem esse tipo de dúvida, procura a orientação da escola. Marca uma reunião com a professora, marca com a coordenadora, marca com o diretor, para a gente poder explicar o processo. A gente não quer dizer que a família não sabe, a gente não quer pegar um lugar que não é nosso. Mas existe todo um projeto, um porquê de nós estamos fazendo aquilo. Tem muitas ações que, às vezes, na matemática, o nosso interesse não é o resultado em si, ensinar essa criança a pensar. Então, às vezes, eu falo que é igual quando a gente sabe fazer uma receita. Se eu já sei fazer uma receita e eu pego uma pessoa que já fez aquilo muitas vezes, ela já corta algumas etapas, alguns processos que faz sentido. Agora, se eu ensinar todas essas técnicas avançadas para alguém que está começando hoje, não vai fazer, porque ela não vai entender o que ela está fazendo. Verdade. E aí a chance da receita ficar boa é quase nenhuma. Então, tem um processo de formação, de adaptação, né? Então, vou dar um exemplo de soma. A gente fala assim, 10 mais 5, né? 15. Agora, 7 mais 5. Mas muitas vezes a escola vai ficar incentivando, faz 7 mais 3 e depois mais 2, completo 10. E a família, não faz sentido, 7 mais 5 é 12, não sei por que estão fazendo isso não faz sentido. Não, tem um processo. E se a família não consegue entender o processo, vai na escola e conversa. A gente está aberto para poder explicar e como orientar a condução de uma lição de casa, por exemplo. Então, a gente não quer dizer que a família está errada de maneira nenhuma. A família e a escola têm que ser parceiros. Mas esse diálogo, quando existe, funciona muito bem. Agora, se entra nessa disputa, se a criança chegar com a referência de quem sabe é meu pai e minha mãe, ela vai para a escola com o seguinte pensamento: por que esse professor não está sabendo que eu vou falar que ele está errado? Ele já vai para o desafio e aí não vai funcionar. Então é importante, de novo, validar. Se a família valida a escola, a adaptação é perfeita. Quando a família quer competir com a escola e a escola quer competir com a família, isso não vai dar certo. E quem se prejudica?
a criança. Então, nosso papel de adulto é não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, por isso a gente precisa se conversar bem. E como nós estamos falando com todo o Brasil, isso vale para todas as escolas, independente de ser estadual, municipal ou do ensino particular aí da sua cidade, não importa. Conversar quando aparece uma dificuldade, vá falar com a diretora, com a professora, marca uma reunião, exatamente como o Anderson Gama nos orientou. Ele, que é diretor pedagógico, sabe do que está falando. Anderson, eu quero agradecer sua participação aqui comigo, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer receber você. Muito obrigado.